Meus amados irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde toda semana nós abordamos aspectos históricos, proféticos, onde tiramos exemplos de mulheres, de homens descritos na palavra de Deus. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor, seja muito Paz. bem-vindo. Amém. Paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor a todos. Meus amados irmãos e ouvintes, no episódio anterior, nós iniciamos uma série onde estamos estudando sobre Josafá, que é um personagem bíblico do Velho Testamento. Falamos ali do início do seu reinado, a sua iniciativa em trazer novamente a palavra, a lei do Senhor para o povo. Falamos também do problema que ele teve quando fez aliança com um rei ímpio, os prejuízos que ele teve. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo e gostaríamos que você que está participando conosco abrisse a sua Bíblia no Velho Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajuntar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Pastor Luiz, dando continuidade ao nosso estudo, agora vamos falar no momento, podemos dizer, da trajetória de Josafá até a sua morte. Aí queria que o senhor começasse a falar para os nossos ouvintes desse momento que nós lemos aqui, que era justamente após aquela aliança que ele fez com Acabe. Nós entendemos que o Senhor deu outra oportunidade para Josafá. É a misericórdia do Senhor. Muitas vezes nós falhamos, erramos, mas o Senhor, ele está pronto a perdoar. E principalmente quando vê um coração que está disposto a obedecer, está disposto a atender ao Senhor, que era ali o caso de Josafá. Então o Senhor mandou ali o vidente repreendê-lo por aquele gesto de ter se aliado a uma pessoa ímpia, porque Acabe era ímpio. Acabe, ele jamais serviu o Senhor. E tanto é que houve um juízo, Acabe acabou morrendo na guerra. E a palavra nos fala aqui que Josafá ele atendeu aquilo, ele se humilhou, ele, a palavra fala que ele voltou para Jerusalém e tornou a passar pelo povo, a palavra fala aqui, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Deus de seus pais. Está aqui no versículo 4. Então, ele voltou a servir o Senhor, ele entendeu a sua posição, inclusive ele despertou o povo a ter temor, que aí veio temor no coração dele. Ele só não morreu porque o Senhor não permitiu, porque ali o inimigo estava pronto a matá-lo, mas quando viu que não era Acabe, acabou poupando, mas nós entendemos que foi ali a mão do Senhor. Então ele entendeu como que o Senhor operou e voltou a buscar o Senhor e atender ao Senhor. Porém, o Senhor permitiu uma luta, porque nós estávamos conversando aqui, uma coisa é a prova. A prova, o Senhor permite uma prova para que nós possamos ser aprovados, Como né. foi o caso de Jó, por exemplo, né? Jó foi provado, né. Davi foi provado durante o período que ele era ungido, né. E nós vemos muitas vezes as pessoas sendo provadas porque o Senhor tem uma bênção. Geralmente, quando vem uma prova, a gente já começa a glorificar o Senhor porque vem uma bênção, né. E nós sempre falamos, por exemplo, da unção, que é um Então período de provas, né? exatamente. Mas outra coisa é a luta. A luta é o homem que ele que busca. Foi o que aconteceu com Josafá.
Ele não tinha nada, que a luta, a guerra lá era de Acabe. Ele foi se unir a Acabe e acabou entrando em litígio com os sírios. Então Aí nós agora os sírios vêm em cima dele. então nós podemos falar que a luta vem pelas nossas más escolhas? As más escolhas pelas nossas As próprias mãos, consequências das más as escolhas. consequências daquilo que nós fizemos de errado. Então isso é a luta. Aí sim, a luta nós vamos precisar do Senhor, porque nós não vamos dar conta não, né. A prova, nós lembramos, tem um texto aqui na palavra, diz assim, que o Senhor, que não sobrevirá sobre o homem nenhuma tentação, nenhuma prova, senão humana, nada além daquilo que possamos suportar. Amém. Então, o Senhor permite uma prova, aquilo que está dentro da nossa capacidade para a gente suportar e passarmos pela prova, exercitando a fé, né, exercitando o desejo de realizar a obra do Senhor. Mas agora vem a luta e se a palavra fala, vieram os moabitas, depois os amonitas, e logo em seguida veio um grande exército da Síria ali, guerrear contra Josafá e o seu povo. Agora a gente estava até conversando, né, pastor Luiz, que o problema de Josafá foi quando ele se alinhou com um rei ímpio e idólatra. Isso, E nós temos até estudado na escola bíblica que a palavra nos orienta, nos ensina a amar até aqueles que nos odeiam, né? Amar os nossos inimigos, por exemplo, também nós devemos amá-los. isso. Só que uma coisa é amar alguém e outra coisa é participar daquilo que eles fazem que, por exemplo, aborrece a Deus, É, compactuar com coisas que não agradam a Deus, são coisas totalmente diferentes, né? é isso. Então, a palavra é bem clara a respeito disso, né, porque muitas vezes as pessoas veja bem, no caso aí, Acabe, não, era inimigo? Ele era e não era. Era um inimigo disfarçado de amigo, porque ele era ímpio. E infelizmente o ímpio não é que seja o nosso inimigo, mas ele é inimigo do Senhor. E se é inimigo do Senhor, pode causar um prejuízo para nós. Então a gente tem que vigiar. Por isso a palavra fala que nós nunca devemos nos submeter a julgo desigual, Sim. né. Pode andar 2 juntos, se não tiver o mesmo pensamento, né, a palavra fala a respeito disso também. Então, não tem como nós nos aliarmos ou nós nos associarmos com a pessoa que não é um servo ou a pessoa que não está no mesmo espírito que nós temos. Então, foi o que aconteceu com Josafá. Ele se aliou ao estranho, veio a situação e agora veio a luta consequência daquele ato que ele teve lá com Acabe. Agora, pastor Luiz, a luta veio. Qual foi os recursos que Josafá usou para receber a vitória da parte do Senhor? É o recurso tendo dado, é o recurso da graça, né. Então Amém. no versículo 3 do capítulo 20 diz assim: "Então Josafá temeu", primeira coisa, Temor, né? temor, né, "e pôs-se a buscar o Senhor. Apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor". Então, na luta, o nosso recurso é o Senhor. E principalmente nós vemos ali o adversário muito superior a ele, que era os sírios, veio com um grande exército. E ele reunindo todo o povo nos fala aqui do corpo, né? A igreja em corpo. Exatamente, exatamente. A oração no corpo, né? E a posição do rei, ele como exemplo, né? E como primeiro a tomar uma posição diante do Senhor, levando o povo à mesma experiência. A continuação do versículo fala que Josafá pôs todo o povo em pé na congregação, né? Isso, é isso aí. A posição do servo de em pé, né? Pronto É. para a realização daquilo que Deus quer que Aí façamos, nós né? lembrando a palavra: "Põe-te em pé, falarei contigo", né. Não é isso? Justamente. Exatamente, é uma posição, né, posição diante do Senhor. E no verso 12 tem um texto que eu achei muito importante para desenvolvermos aqui para os nossos ouvintes, que fala o seguinte, dando continuidade a esse período que Josafá estava ali, diante daquela luta, né. "Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás?
porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Eles reconheceram que eles não tinham força para receberem a vitória, né? E nós não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Isso. A grande bênção que nós temos, aí nós vemos uma posição de jejum, oração, temor, e nós vemos a resposta do Senhor. Nós temos um privilégio, né, do nosso culto segunda-feira, a oportunidade de colocarmos essas lutas, as dificuldades, as nossas necessidades diante do Senhor, e a maneira que vem a resposta do Senhor, uma coisa maravilhosa. E nós vamos ver a resposta do Senhor aqui no capítulo 20, no versículo 15, que diz assim: assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Louvado Amém. seja o Senhor. Que coisa maravilhosa, hein? Muitas vezes, quando a gente coloca diante do Senhor, o Senhor fala assim: "Ó, essa luta não é sua, agora é minha". Sabe por quê? Porque nós colocamos o Senhor à frente de todas as coisas. Os olhos deles estavam postos no Senhor, não estava mais Exatamente, na luta. exatamente. Isso é que o nosso povo tem que ter essa experiência, botar o Senhor à frente de tudo, o Senhor em primeiro lugar. E o Senhor fala assim: já que é assim, agora a peleja é minha". O que eu achei interessante também é que quando os olhos deles estavam postos no Senhor, o verso 14 fala: "Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação". A expressão fala que o Senhor veio no meio da congregação, É no corpo, né, é no a corpo, né. resposta do corpo. E hoje, quando o Espírito Santo é derramado no meio da igreja, nós vemos isso evidenciado através dos dons espirituais, né. É isso mesmo, é isso mesmo. Vem uma revelação, que é uma direção para que o irmão possa tomar a decisão. Aham, Toda a direção vem do Senhor através dos dons espirituais, que é uma experiência que o Senhor tem nos dado ao longo de toda essa obra, né. isso mesmo. E agora, continuando, o Senhor falando com eles, no versículo 17, diz assim: "Nesta peleja não tereis que pelejar, parai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco". Glória a Jesus. Que maravilha, né? Como que o Senhor operou ali em resposta a Josafá e ao povo, né? A oração, o temor do povo, a posição do povo diante do Senhor. Agora, eu até entendo, pastor Luiz, que essa expressão "não tereis vós que pelejar", isso não tem ligação alguma com acomodismo, porque tem Isso. pessoas que se acomodam e querem que Deus também faça tudo. Então, o que nós podemos fazer, que é orar, jejuar, buscar o Senhor, nós precisamos fazer, e aquilo que nós não podemos, Deus ele vai agir. Agora, interessante, nós falamos recurso da graça. Jejum, oração. Agora, olha o terceiro recurso que eles vão usar aqui, ó. Olha só. Versículo 19: "Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta". Glória a Olha Deus. só, olha só, jejum, oração e Louvor. louvor. Que coisa maravilhosa, né? Então, todos os recursos da 3 recursos da graça usados aqui para que o Senhor desse vitória ali ao povo de Israel. E eu acrescentaria até a madrugada, né, porque a palavra fala no verso 20 que eles saíram pela manhã cedo. Exatamente, ó. Verso 20, né, "E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto". É isso. Todos os recursos da graças envolvidos na época de Josafá, eles não tinham esse entendimento, né, mas nós hoje temos esse entendimento, porque o Espírito Santo tem nos ensinado sobre esses recursos, né. É isso mesmo, é isso mesmo. E depois nós vamos ver a vitória, né. E a palavra no versículo 22: "Ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados". Então ali o Senhor vai dar uma grande vitória ali para
eh, Josafá e o povo A de Israel. vitória foi tão grande, né, pastor Luiz, que os próprios inimigos se mataram entre si, Isso, né. é isso aí. Eles não precisaram fazer nada, o Senhor proveu todas as coisas. Então, através da nossa fidelidade e busca ao Senhor, Deus ele opera todas as coisas na vida dos fiéis, né. Aham. E agora é o seguinte, só para nós completarmos aqui, a palavra fala aqui no versículo 30: "E o reino de Josafá ficou quieto e seu Deus lhe deu repouso em redor". Então ali o Senhor deu uma paz, deu ali a vitória ao povo de Israel, e era para estar tudo certo, né. Sim, Mas com gente, né, é difícil, né. Já vem lá vem ele tomar Já vem atitude errada de Josafá novo, e né. aprontar outra vez, que às vezes a gente vê uma pessoa, fala assim: "Mas fulano recebeu uma bênção tão grande, como que ele foi capaz de fazer isso, né?" A gente foi muito usado, o Senhor deu vitória, deu experiências, né. De repente, entra numa coisa tão boba, que, só para nós fecharmos aqui, né, no versículo 35, depois disso, olha só, De depois depois disso. dessa vitória Depois dessa grande vitória toda, né, até aham. a palavra fala depois, não é possível, né, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, outra vez. Ele já não sabia que a coisa lá não estava certa. E para quê? Agora, não é para a guerra não, e que procedeu com toda impiedade. Ele aliou-se para fazer navios para Tarsis, buscar riqueza lá em Tarsis. Olha só. Já estava tudo certinho no reino dele, não tinha que fazer mais nada, só estar orando, glorificando o E Senhor, ele né. já tinha uma experiência negativa com a aliança errada. Arrumou outra aliança errada. E a palavra fala aqui que os navios foram quebrados todos. É o verso Está 37. lá, ó, o Senhor despedaçou as tuas, olha só, olha só, por quanto te aliaste com a Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, olha só, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Depois disso, o Senhor falou: "Ó, vou levar esse moço, porque não tem Tem jeito". jeito não. Tem gente que não aprende, né. Não aprende, né. Mas está na palavra, né. Então, muitas vezes a gente vê as situações aqui, né, nos nossos dias, mas está tudo registrado na palavra, não tem novidade nenhuma, É, né. e as coisas vão acontecendo, você vai entrando em certa dificuldade, achando que é prova, mas na verdade é luta. É É luta, você mesmo que está procurando aquilo, né. é isso mesmo. Por isso que nós temos que saber fazer as boas escolhas, né. E aqui nem fala que consultou o Senhor, sabe por quê? Eu acho que nem precisava consultar, porque a gente consulta para boa obra, né. Consultar para uma obra dessa, lá atrás também, quando ele foi consultar para poder fazer a guerra com Acabe, não cabia nem consulta. Consultar é para boa obra, para uma obra daquela, já a resposta já era: "Você não tem condição", que foi a resposta que Mica deu para eles, né. É. Justamente. Não tem como você fazer mistura do santo com o profano. Pois é, ué. Não tem como você misturar as coisas que são espirituais com coisas que são, voltada para pessoas, igual o texto fala aqui, ímpios, né, É isso pessoas que não mesmo, têm comunhão nenhuma com Deus, é nós vemos isso os mesmo. prejuízos, né. Amém, pastor Luiz? Tem Amém. mais alguma Não, é isso mesmo. abordagem para os nossos ouvintes? Amém. Glória a Jesus. Amém, meus queridos? Finalizamos assim mais uma série sobre Josafá. Sempre falamos da importância de você agora ler a palavra, meditar na palavra. Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.